Então vamos lá. A Lei 11.698 de 2008, como eu falei para vocês, ela positivou a questão da guarda compartilhada como um modelo que deveria ser aplicado sempre que possível. Só que essa expressão, sempre que possível, era vinculada a uma dissolução amigável desse fim dessa sociedade conjugal. Enfim, lá em 2014, ou seja, a gente tem uma lei em 2008 e um segundo movimento legislativo em 2014, que é a nossa Lei 3.058, que determinou a prioritária aplicação da guarda compartilhada, relegando a guarda unilateral a um papel residual. E a única exceção prevista para essa guarda unilateral foi a expressa declaração do genitor no sentido de não desejar ou estar impossibilitado para o exercício conjunto dessa guarda compartilhada. De todo modo, ainda fica para nós a questão referente à viabilidade da guarda compartilhada diante de um eventual litígio entre os pais, já que o norte hermenêutico que traz para nós essa questão é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o que pressupõe a uma tutela da sua integridade psíquica a fim de uma aplicação do modelo de guarda que seja totalmente coerente, que faça sentido com a nossa legalidade constitucional. Isso tem um motivo que eu estou falando, tá? Por quê? Porque o próprio artigo 1586 do Código Civil permite ao magistrado, se houver motivos graves, regular a relação entre pais e filhos de forma diversa dessa estabelecida, tá? Então imaginemos que está estabelecida uma questão de guarda compartilhada, não está funcionando, o magistrado pode ali regular essas questões aí para tentar, sempre guiado no melhor interesse, no maior interesse da criança, para conseguir fazer ali a ponderação disso tudo. A nossa guarda compartilhada, ela vai ser um veículo que vai viabilizar o exercício conjunto dessa autoridade parental na medida em que ambos os genitores, eles dividem uma responsabilidade que é a nossa responsabilidade pela tomada das decisões importantes relativa a esses filhos, aos filhos menores, juntos e de forma igualitária. E os pais, eles têm o dever, da forma mais equitativa, mais justa o possível, exercer os deveres de criar e cuidar dos seus filhos. E a relação parental, ela não deveria se subordinar à nossa definição dos rumos da conjugalidade dos pais. Então, uma coisa é o relacionamento dos pais não deu certo, mas os filhos, eles de forma alguma podem sofrer com isso, mas infelizmente não é isso que a gente verifica na nossa prática, tá? Enfim, é um grande problema que a gente tem que enfrentar dentro da nossa prática familiarista e a gente não tem resposta para isso. Não tem resposta para isso e nunca terá. Tá? E a discussão em torno desse assunto, dessa impossibilidade de uma comunhão conjunta de criação com os filhos, tem feito com que os pais busquem a implantação desse modelo, mas sempre tem algumas ressalvas, tá? Então, quando efetivada, os seus efeitos abrangem uma experiência do pleno exercício da autoridade parental nos exatos moldes do artigo 1632 do Código Civil. Então, se uma guarda compartilhada for muito bem exercida, com muito respeito, com muita transparência, muito cuidado, etc., é o melhor dos sistemas. É o melhor dos sistemas, não tem nem discussão. A questão é que precisa de um respeito que às vezes não tem entre esses ex-companheiros, companheiras, cônjuges, Então isso é uma constatação triste da realidade. E a gente tem que lembrar sempre que, ao contrário da nossa tradição histórica de países de família romano-germânica, em que com a separação judicial ou o divórcio, o exercício da autoridade parental normalmente era atribuído pelo juiz exclusivamente ao titular da guarda. No direito brasileiro a gente é uma coisa diferente. Por quê? Porque no direito brasileiro, a dissolução dessa sociedade conjugal sempre preservou indene as responsabilidades dos pais pelo exercício do poder
familiar. Então, a gente pode dar uma regra aqui de exemplo, por exemplo, o artigo 287 do Código Civil francês, em vigor até 2002. Por esse dispositivo, o juiz ali no processo de separação confiava o exercício da autoridade parental a um dos genitores, associando-se a tal definição o deferimento dessa guarda. Então, com a reforma promovida pela Lei 305 de 2002, o legislador francês ele manteve inalterado, sempre que possível, o exercício da autoridade parental por ambos os genitores, mesmo após a separação, aproximando-se assim do nosso direito brasileiro, tá? E não foi de forma substancialmente diversa o processo que a gente encontra na Itália. Por quê? Na Itália, na origem, era prevista a guarda exclusiva unilateral a um dos genitores, geralmente também a mãe, penalizando fortemente o genitor que não tinha guarda em relação ao qual era suspenso o exercício dessa autoridade parental. E a Lei 54 de 2006, ou seja, bem recente, que promoveu alterações ali significativas, enfim, aliás, ela sofreu alterações significativas com outra legislação de 2013, que é o Decreto Legislativo 154, incluiu no Código Civil italiano dispositivos pelos quais o filho menor, mesmo em caso de separação, tem direito de manter uma relação equilibrada e contínua com um dos genitores, melhor dizendo, com cada um dos genitores para receber os cuidados, educação e instrução de ambos esses pais, né? E manter, obviamente, relacionamentos significativos com os ascendentes e com os parentes de cada ramo parental, de cada árvore, enfim. Então, na Itália, a gente verifica que para atingir essa finalidade, o juiz que pronuncia a separação vai adotar as medidas relativas à prole com referência exclusiva ao seu interesse moral e material e vai avaliar de forma prioritária a possibilidade de um deferimento de guarda compartilhada a ambos os genitores. Então, dessa forma, a nossa guarda compartilhada ela deve ser preferida, isso eu falo dessa forma, mas aqui também não é diferente, a gente está falando da Itália, mas ela deve ser preferida em relação à guarda unilateral, e esta será deferida, digamos, a guarda unilateral, somente quando? Somente quando o juiz considerar aquela contrária ao interesse do menor, ou seja, quando a guarda compartilhada for contrária ao melhor interesse do menor, aí a gente pode adotar sim a guarda unilateral. Então, o que a gente percebe, trazendo esse exemplo da França e o exemplo da Itália? Que a guarda compartilhada em países estrangeiros surgiu com uma reação, né, como reação para esse afastamento por parte de um dos genitores de seus deveres e responsabilidades para a educação desses filhos. E na medida em que o nosso Brasilzão da massa, ao contrário da nossa experiência estrangeira, ele mantém-se historicamente o exercício dessa autoridade parental com ambos os genitores após a separação. Então, a gente precisa desenvolver alguns mecanismos que a gente pode dizer extrajurídicos, extrajudiciais, etc., para que haja uma efetiva participação de ambos os genitores nesse processo educacional dessa criança e desse adolescente. E em apoio a essa reforma legislativa que ampliou essa questão da guarda em 2014, a gente passa a reforçar, do ponto de vista psicológico, o combate da nossa irresponsabilidade do genitor, desculpa, eu tremi um pouco aqui, dessa irresponsabilidade desse genitor que não permanece com a guarda, além de assegurar essa continuidade de relação de cuidado por ambos os pais, tendo em vista que se reconheça ali uma vulnerabilidade do regime estabelecido pelo magistrado, a depender, claro, do bom nível de civilidade, tolerância e inteligência ali, emocional de ambos os genitores. Então, aqui, por exemplo, isso também tenta evitar questões de alienação parental. A gente está trabalhando num terceiro, estou orientando um rapaz que está pesquisando exatamente sobre isso, como a possibilidade da guarda compartilhada como instrumento, como uma tentativa, né, como um dos instrumentos possíveis para inibir a questão da alienação parental. Enfim, é um estudo muito interessante
E, de fato, a gente tenta inibir esse tipo de instrumento, tenta inibir o abandono afetivo, etc. Tá? A nossa Lei 13.058 de 2014, ela deu uma nova redação para inúmeros artigos ali do nosso Código Civil, de forma específica 4. O artigo 1583, o artigo 1584, o artigo 1585 e o 1634 do Código Civil. E essa lei ela vai procurar ressaltar que os deveres dos genitores se equivalem e devem ser exercidos de forma conjunta, tanto na guarda compartilhada quanto na guarda unilateral, em posição coerente com o dispositivo do artigo 1632, que vai falar para nós que a autoridade parental vai permanecer inalterada após a separação, à exceção do dever de guarda e companhia dos filhos menores. E a gente tem que registrar uma alteração feita no parágrafo 1º do artigo 1583 do Código Civil, pela Lei 11.698 de 2018, que define a guarda compartilhada. A gente tem uma definição de guarda compartilhada legal. Qual que é ela? Fala que a guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos em comum. Então, a gente tem uma definição legal da nossa compartilhada lá no parágrafo 1º do artigo 1583. E ali, a gente estudando, continuando ali no próximo artigo, dentro do artigo 1584, também no parágrafo 1º, que foi inserido pela mesma lei de 2008, ela vai falar para nós que, na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções do descumprimento, pelo descumprimento de suas cláusulas. E aqui, para evitar qualquer questões problemáticas, a gente tem que entender a necessidade de dar algumas diretrizes interpretativas para esses ditames legais, né? E onde que a gente vai encontrar a possibilidade de garantir esses ditames legais? Dentro do nosso princípio do melhor interesse dos filhos menores. E a primeira dessas diretrizes é a determinação de que a guarda compartilhada seja aplicada de forma indistinta, independente do exame da dinâmica familiar. Isso está dentro do parágrafo 2º do artigo 1584. E aqui o nosso legislador ele acabou por comprovar o que ficou anteriormente posto. Por quê? Porque na medida em que o poder familiar segue imutável com o fim do relacionamento afetivo entre os pais, a guarda compartilhada, que é definida para nós como a corresponsabilidade, acaba assim tendo a mesma função que a nossa autoridade parental. Ao priorizar de forma tão a prioristicamente essa questão, esse tipo de guarda é o que vai atender ao melhor tipo, ao nosso melhor interesse da criança. O nosso legislador vê que a guarda compartilhada ela atende o melhor interesse da criança, do adolescente, independentemente do contexto familiar dela inserida, que ela está inserida. Então, dentro do nosso Instituto da Guarda, a gente vai vislumbrar certa hierarquização entre os modelos no plano teórico, que vai ter alguns problemas práticos, como se houvesse um modelo ideal que prescinda de uma realidade familiar. E a efetividade dessa corresponsabilização ou coparticipação, etc., principalmente para as questões cotidianas da vida dos filhos, ainda é uma questão problemática e muito aberta nos casos em que existam alguns e acentuados litígios, e isso não é raro. E nesse caso, quando os pais não tiverem condições de compor esse próprio conflito, transfere-se ao Poder Judiciário o ônus de decisões que os pais não conseguirem tomar de forma conjunta. Então, aqui eu vejo com uma certa preocupação, com certo problema, por quê? Porque a gente tende a desjudicializar
todas as questões, independentemente de qual área, dentro do nosso Código de Processo Civil, a gente tem essa migração e esse grande poder e essencial poder dos nossos meios alternativos, meios adequados, etc., de solução de conflitos. E esse parágrafo único do artigo 1631 vai trazer para nós que, se não tiver consenso entre os pais, submete-se ao Poder Judiciário para decidir. Bem, não parece que esse é o caminho adotado pelo nosso legislador, mas como escolha, por exemplo, de escola, de atividades extracurriculares, de religião, de tratamento de saúde, entre outras coisas, se não existir um consenso, você pode submeter à apreciação de um juiz ou de uma juíza que ele vai decidir para vocês. Sinceramente, para mim isso não faz muito sentido, mas quando você verifica inúmeros problemas práticos, você entende o porquê esse parágrafo único está lá na legislação. E a consequência de todas essas exposições que a gente passou aqui para vocês vai trazer, na verdade, uma característica que é uma maior judicialização dos problemas familiares. Isso é muito problemático. Então, parece que a gente tem uma boa ideia, mas a gente não consegue instrumentalizá-la, tá? Então a gente vai fechar essa parte da guarda compartilhada e a gente vai falar sobre a guarda compartilhada e o não significado de divisão igualitária do tempo do filho, beleza? Então a gente já volta aí para trabalhar um pouquinho mais de guarda compartilhada. Obrigado.